dia de estarmos mais uma vez. Na semana passada, a gente teve um momento muito especial na semana passada, falando da primeira parte, né, desse curso. Hoje a gente dá continuidade, apresentando para vocês daqui a pouco, em poucos instantes, o segundo módulo. Mas a gente tem várias presenças ilustres aqui, e eu queria convidar pelo menos uma delas para dar uma saudação a todos, dizer algo para a gente. Você poderia dizer algo para nós, Lúcia? Desligado, viu, Lúcia? Sim, sim. Não, eu falei, eu estou nesse elenco dos ilustres. Está. Ai, gente, não diga. Mas, olha, eu estou muito feliz, porque essa realidade do IMO é algo que me enche o coração de alegria, sabe? Porque o IMO está em sintonia perfeita com o pensamento da igreja, né? E, naturalmente, estando com o pensamento da igreja, está com o pensamento do movimento dos focolares, que é a igreja, né? Então, essa realidade que Chiara sempre desejou, né, já não me lembro qual era o ano, né, nos convidando a morrer pela própria gente, né? Isso é uma coisa muito, muito forte que nos convida, né, hoje também e o IMO está nesse caminho de esperança, né, de dar esperança a essas populações que daquilo que eu ouvi metade, né, do módulo da semana passada, assim, dá vontade até da gente chorar de ver a situação de Alagoas, né, do Nordeste, mas em modo especial de Alagoas, mas é a terra nossa, né, Deus nos colocou aqui, e quer que a gente faça essa experiência, né, de morrer pela própria gente, cada um na sua, assim, do seu modo, do jeito que consegue, né? Mas o importante é que a gente está junto, e juntos somos mais fortes, né? Como dizem por aí, né? E é verdade, né? Então a gente, assim, quer continuar juntos e ampliar sempre mais essa realidade do IMO, né? Já aqui já é uma maravilha ver, e não estamos todos, né? Mas que cresça sempre mais, porque é por amor às pessoas mais necessitadas, né? Então, tem que existir corações que dão a vida por isso, né? Então, a gente quer juntos ir para frente, né? Pedindo a Deus que nos ilumine, nos dê força, nos faça também convidar outras pessoas, né? Tem gente que quer colaborar, mas não sabe por onde começar ou para onde ir, né? Então, nós temos aqui né? Que o IMO cresça mais, porque é o amor que tem que chegar a esses nossos irmãos tão necessitados. E aqui nós estamos falando mais daquilo que a gente já tem de Branquinha, né? Mas aqui em Maceió nós temos realidades duras e no futuro próximo, espero, né, a gente consiga também ter um trabalho aqui, né? A Cristina está ali dando que a gente consiga também se inserir nessa realidade aqui da beira da lagoa e de tantos locais, né? Enfim, gratidão a Deus por vocês, pela generosidade, enfim. Muito obrigada. Vamos para frente juntos. Vamos sim. Obrigadão, Lúcia, pela presença, pelo apoio de sempre. Uma boa noite também aí para os que entraram agora, o Cicinho, parece que acabou de entrar. Bem-vindo, Cicinho, Kátia, a Eleusa, a Robertina, sejam todos bem-vindos a este nosso segundo módulo, né? Eu queria, a Mauri, bem-vinda, Mauri. Queria convidar todos agora a escutar uma canção que a gente escolheu para esse momento. É uma canção que também nos faz refletir.
ela foi utilizada como uma homenagem ao sínodo que aconteceu na Amazônia, né, que fala daquela realidade da ecologia, todos cuidando pela casa comum, cuidando da natureza, né, do meio ambiente, e tem muito a ver com a nossa missão, né, com o nosso trabalho, com o trabalho das pessoas que vivem ali nas comunidades. E vamos ouvir essa canção agora, refletindo um pouco sobre o que ela nos diz. Os rios e mananciais, o cuidado com o ar e os biomas, com a terra e com os animais, o cuidado com o ser em gestação, com as crianças, um amor especial, o cuidado com doentes e idosos, pelos pobres, opção preferencial, tudo está interligado. Pelo pão de cada dia, por trabalho, saúde, educação, a luta pra livrar-se do egoísmo e a luta contra toda corrupção, o esforço contra o mal do consumismo, a busca da verdade e do bem, valer-se do tempo de descanso, da beleza deste mundo e do além, tudo está
comunhão, o cuidado pelo eu e pelo tu, pela nossa ecologia integral, o cultivo do amor de São Francisco, feito solidariedade universal. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado. Como se fôssemos um. Legal, né? Muito legal. Essa certeza, né, que a gente precisa ter de que estamos interligados, né? Às vezes a gente tenta quebrar esse elo, né? Não sei exatamente por quê, né? Mas a gente precisaria realmente ter essa consciência, né? De que dependemos uns dos outros e é nessa unidade, né, entre nós que as coisas acontecem, né? Que as coisas ficam mais fortes. Então. Belíssima canção, então. Então, vamos lá. Ainda na semana passada, como eu tinha falado, né, a gente deu início ao mini-curso Formando Agentes de Desenvolvimento Locais, Desenvolvimento Solidário. A gente viu o primeiro módulo, que tinha como tema a crise do modelo convencional de desenvolvimento sem solidariedade. Então, a Bianca apresentou para a gente, e nesse primeiro módulo ela citou algumas características principais do desenvolvimento em solidariedade. Ela citou que esse tipo de modelo, né, esse modelo de desenvolvimento em solidariedade, geralmente leva em conta apenas o aspecto da rentabilidade do capital, né, ou seja, o capital pelo capital simplesmente, e os aspectos culturais, ambientais, né, nem sempre são observados. Né, e isso ela explicava para a gente que podia desencadear a desestabilização social, cultural, ética e moral. Ela falou também um pouco sobre a relação entre as grandes empresas, né, as multinacionais, e a pobreza, né, que às vezes a gente acha que uma grande empresa significa apenas progresso, mas nem sempre, né. Se observa que ela também tem uma relação forte com a pobreza, porque eles também vivem nesse modelo de desenvolvimento sem solidariedade, ou seja, pensam exclusivamente no capital. Ela falou também da questão da dominação da dimensão econômica, né, o poder pelo ter. Falou da cultura do individualismo, né, que vem desde o tempo, a era colonialista, né, onde foi marcado por lutas, pela superação da opressão do homem sobre o homem, do proprietário sobre o trabalhador, né, ou seja, tudo tem um passado que justifica, né, um passado de dor e de sofrimento, né? E falou também um pouquinho da estrutura fundiária, né, que
que faz com que haja uma centralização em poucos, onde poucos têm muita terra e muitos ou não têm, ou têm muito pouco, e aqueles aspectos insustentáveis do desenvolvimento do nosso Estado, né? Ela fez um pouquinho Brasil, Nordeste, e com foco principal na questão de Alagoas. Então, isso é um resuminho do que a gente viu no módulo 1, e a gente continua hoje com o outro lado da moeda, né? Como poderia ser um modelo um novo modelo de desenvolvimento, mas com solidariedade, né? Então, nesse material que a Cristina preparou para a ideia dela é que esse módulo seja, antes de tudo, uma proposta para que a gente possa refletir sobre o que seria um modelo de desenvolvimento onde a prática da solidariedade fosse presente, onde uma experiência de fraternidade possa influenciar os acontecimentos, as decisões, os planejamentos. A gente vai ver também, né, no material que a Bia vai apresentar para a gente vai escutar um pouco sobre a contribuição do carisma da unidade, né, e algumas das experiências vividas nessa realidade, que, embasado pelo projeto da economia de comunhão, né, propõe uma prática de solidariedade e de justiça econômica e social nas relações de negócios e da justiça, na prática da solidariedade e da justiça social nas relações de negócios e de desenvolvimento econômico, apontando para uma nova direção e tendo como finalidade o bem comum e a realização do homem como um ser solidário e pleno de dignidade. Nesse módulo, a gente também vai conhecer um pouco sobre a Ampecom, né, a sua atuação, é uma associação criada no âmbito do movimento escolar, que congrega um conjunto de ações sociais, desenvolvimentistas, muito bacana. A Bianca também vai apresentar um pouco para a gente conhecer essa realidade da Ampecom. Na sequência, ela apresenta algumas experiências práticas, né, que foram vividas, que são vividas, né, ali na região metropolitana de Recife. Tem uma outra experiência também muito bacana lá na África, que a gente vai conhecer. Fala também um pouquinho da experiência lá do Projeto Magnífica no Maranhão e algumas outras realidades, né? Todas essas experiências, né, baseadas na solidariedade e que foram capazes de transformar realidades, né? Transformar vidas, contribuir com a dignidade das pessoas envolvidas, né? A gente vai ver também que a solidariedade como condição fundamental à sustentabilidade do desenvolvimento, né? E é uma experiência, essa experiência, né, da importância do aspecto de solidariedade no desenvolvimento, uma experiência que a gente, como membros do Instituto, a gente consegue enxergar no dia a dia, né, nas ações que a gente pode acompanhar através dos testemunhos de algumas pessoas envolvidas. Ou seja, trabalhar a solidariedade juntamente com o aspecto do desenvolvimento econômico seria que dá uma sustentação maior ao que se pretende fazer, né? Uma sustentabilidade maior. Também a gente vai ver que a visão do desenvolvimento sustentável tem uma exigência de uma nova cultura que seja centrada na concretização da sustentabilidade social. Um outro ponto que ela vai abordar é sobre a transição de paradigma, né, para o desenvolvimento de solidariedade, ou seja, é possível que muitas pessoas nem alcancem essa realidade, né, a realidade do desenvolvimento com solidariedade, até porque a gente está acostumado a presenciar, a conhecer essa realidade que o mundo nos impõe, né, que é um projeto de desenvolvimento embasado na cultura do ter, do poder, né? Então, a gente entende que há essa possibilidade de uma quebra de paradigma e a gente entender que um projeto de desenvolvimento com solidariedade ele pode ser mais sustentável e mais eficaz, né? E, por fim, ela fala um pouco das diretrizes para um desenvolvimento com solidariedade. Isso é um pouquinho do que a gente vai ouvir. Eu queria desejar, já pedir para que, a partir desse momento agora que a gente vai ter com a Bianca, quem puder, vai anotando alguma
um fato mais importante, uma dúvida, que possa nos encaminhar para um pouco de discussão, um momento de conversa após a apresentação dela e uma fala que a Cristina vai fazer no princípio, tá bom? Então, vamos escutar um pouquinho a Bianca, desenvolvendo um pouco mais esses pontos que eu galentei para vocês agora. Olá, eu sou Bianca, faço parte da equipe de comunicação do Instituto Mundo Unido e eu estou aqui de volta trazendo para vocês a continuidade do mini curso de capacitação do IMO com o módulo 2, que busca apontar a necessidade de um novo modelo, o modelo de um desenvolvimento com solidariedade dessa vez. Esse módulo ele vai destacar aqui que já existem contribuições para um caminhar rumo a um novo desenvolvimento, um desenvolvimento que, como o próprio título já diz, é baseado em princípios de solidariedade. Vamos começar agora com a fala muito importante do Bacolé, o arcebispo de Katanga, que se localiza hoje no atual Congo. Ele dizia que o problema do desenvolvimento não é somente um problema econômico, político ou cultural, é também um desafio ético. Quando levamos até as raízes mais profundas os obstáculos ao desenvolvimento, nós vamos encontrar o egoísmo, a incapacidade de servir. O desenvolvimento precisa ser conduzido por homens novos, capazes de se entregarem de corpo e alma à causa da felicidade humana. E como a gente já viu no módulo 1, né, nós percebemos o quê? Fazendo uma breve recapitulação. Como o Estado de Alagoas, em termos de retornos sociais, vive uma situação dramática, como o atual modelo de desenvolvimento se mostra insustentável, e a partir dessa percepção, o mundo começou a buscar o chamado desenvolvimento sustentável, o ecodesenvolvimento. E é nesse âmbito que entra a economia de comunhão, a EDC, que na década de 90, tendo a contribuição do carisma da unidade, formou a chamada cultura da solidariedade. O movimento dos focolares, ele se fundamentou na espiritualidade sólida de Chiara Lubich, a sua fundadora, que deu origem às diversas atividades espirituais que o movimento desenvolve até hoje, sendo ele de origem católica, mas depois se encontrando no ecumenismo e contribuindo assim com a unidade de diversos grupos e povos, promovendo uma verdadeira comunhão de diversidades. Adam Biela dizia que o carisma da unidade inerente ao pensamento de Chiara, ele teria presente a existência de um paradigma interdisciplinar de unidade, formado pelo fundamento metodológico para a construção de modelos teóricos, estratégias de pesquisa empírica e esquemas de aplicação. Esse novo paradigma, segundo ele, teria a capacidade e o importante papel de se colocar como base das ciências sociais. A economia solidária, inserida no projeto da EDC, ela revela a capacidade do homem à solidariedade, a capacidade adquirida com formação humana, individual e coletiva, que traduz em vida de comunhão dos bens materiais e espirituais. A EDC revela, então, que o desenvolvimento deve ser comum a todos. E dentro do próprio movimento, essa prática é observada, né, uma prática contínua da comunhão de bens, a exemplo das primeiras comunidades cristãs. E isso pode ser observado, inclusive, nas Mariápolis, as cidades de testemunho que são como laboratórios onde se experimenta uma solidariedade regida pelos princípios evangélicos, né, uma sociedade nova. E a encíclica em Centésimos Anos é a base disso tudo, né, na qual o Papa João Paulo II convidou todos à solidariedade, no sistema econômico com dimensão planetária. Aqui nós vemos alguns pontos necessários na empresa quando ela põe a EDC no seu dia a dia. A consolidação da empresa com justos salários e respeito às leis vigentes, a ajuda aos necessitados até que possam se reequilibrar com dignidade, a criação de postos de trabalho e investimento em projetos sociais. O sustento a estruturas aptas para formar homens capazes de viver a cultura da solidariedade. A circulação da riqueza produzida a fim de produzir outros bens. A comunhão entre quem possui capitais e oportunidades econômicas e quem não as possui. O lucro não deve ser o fim do relacionamento capital-trabalho, e sim uma consequência de estímulos e relacionamentos dignos entre patrões e empregados. Então, tudo isso, né, a ideia da EDC, ela está espalhada pelos 5 continentes. No Brasil, ela foi acolhida
com muito entusiasmo por várias empresas, e a questão vai muito além de uma redistribuição de riqueza produzida. É uma comunhão entre as pessoas envolvidas no processo de produção. Essa atividade produtiva é como um elemento e ela tem como objetivo a construção de uma organização comprometida com a solidariedade, com a igualdade, né? Não só dos seus colaboradores, mas da sociedade como um todo. E é para colocar tudo isso em prática que existe a AMPECOM, a Associação Nacional por Economia de Comunhão, que tem como objetivo reunir e articular pessoas, empresas, instituições públicas e privadas que estejam interessadas em contribuir com os objetivos da economia de comunhão e que buscam consolidar uma cultura econômica fundamentada na comunhão, reduzindo a pobreza. Acreditam também que o empreendedorismo concebido a partir dessa perspectiva cultural é um instrumento potente para a superação da vulnerabilidade econômica e social. A gente vai ver agora um vídeo produzido pela própria associação para vocês entenderem melhor como funciona esse trabalho. Enfrentamos hoje diversos desafios globais e nacionais. Certamente a pobreza e a desigualdade são os mais graves e atingem a todos nós de forma direta e indireta. Existem muitas alternativas para mudar esse cenário, e o empreendedorismo é uma delas, pois é capaz de gerar transformações positivas e profundas na sociedade. Somos a AMPECOM, Associação Nacional por uma Economia de Comunhão. Conectamos empresas, empreendedores, pessoas e instituições que são motivadas pelo propósito de reduzir os efeitos da pobreza por meio de uma economia mais justa, inclusiva e sustentável. Nós acreditamos que não bastam apenas empresas competentes para gerar renda e redistribuição. Precisamos de pessoas que acreditam na sua capacidade de fazer a diferença no mundo. Durante mais de 30 anos, promovemos iniciativas econômicas que geram um impacto social positivo. Como este impacto é gerado? Através de programas e ações de formação empreendedora, cultural e política, com o objetivo de ampliar as possibilidades de geração de renda e trabalho, despertar o protagonismo cívico e democrático, reduzir as condições de vulnerabilidade social e econômica. Contamos com uma rede internacional com mais de 800 empresas espalhadas em todo o mundo que compartilham e disseminam suas experiências de negócios e seus recursos. Temos polos empresariais que reúnem e potencializam nossos empreendimentos. Possuímos uma incubadora de negócios Profor, que promove formação empreendedora, injeta capital semente e realiza o acompanhamento na gestão e no desenvolvimento pessoal de micro e pequenos empreendedores. Atualmente, são 6 projetos incubados, aproximadamente 50 empregos diretos gerados pelos empreendimentos e 200 beneficiários indiretos. Pertencemos a uma rede internacional de incubação de empresas, a IOC-IN, que promove a integração de novos negócios em mais de 13 países. Realizamos workshops de empreendedorismo e formação cultural e política, que neste último ano prepararam mais de 200 pessoas para empreender e realizar seus próprios sonhos de vida. Administramos o Supera, que nos últimos 3 anos alcançou aproximadamente 400 pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, por meio do atendimento de necessidades básicas, assistência médica, bolsas de estudos e moradia. Quer fazer parte da economia de comunhão? Junte-se a nós. Você pode ser um associado da AMPECOM ou investir em nossos projetos. O retorno do seu investimento será contribuir com a redução dos efeitos da pobreza no mundo. Você irá promover oportunidades para quem não as tem e gerar impacto social positivo. Agora iremos partir para casos de experiências de autodesenvolvimento, falando primeiro da tribo dos Banguá, na República dos Camarões, em Fontaine. Fontaine era um lugar que passava por muitas dificuldades e a tribo dos Banguá tinha altas taxas de mortalidade infantil, que estava ameaçando a existência da tribo, uma tribo histórica que estava sendo ameaçada de extinção, de sumir. E foi aí que, em 66, cerca de 10 pessoas, membros dos movimentos dos focolares, se estabeleceram em Fontaine, membros de diversas especialidades, médicos, advogados, etc. E aí eles realizaram uma obra completa de saneamento e de desenvolvimento em sintonia com o pessoal do lugar e com seus costumes, cultura e religião.
Fontaine hoje é um ponto de referência para a África. O povo de Fontaine pôde perceber que deixou de ser um povo que estava em vias de extinção para ser um povo privilegiado, para eles viverem com a dignidade que mereciam. Outra experiência de autodesenvolvimento foi a que aconteceu na ilha de Santa Terezinha, antes conhecida como Ilha do Inferno. Para vocês terem uma noção, as pessoas da ilha viviam numa área cercada por um canal de mangue, lamacento e contaminado, alagado periodicamente pelas águas das marés. Então lá predominava a violência, o uso de drogas, e a partir da intervenção do movimento dos focolares na região surgiram diversas atividades, como escola de corte e costura, culinária, economia doméstica, artesanato. Abriu também um ambulatório e uma escola primária para adultos e crianças. E a partir daí despertou interesses de outras comunidades marginalizadas que começaram a pedir informações e conselhos sobre como agir. Vocês vão ver agora um videozinho sobre esse caso da ilha de Santa Terezinha. Uma vez alguém me disse: Johnson, se muda dali, porque ali não é lugar de criar ninguém. Não é um lugar para criar teus filhos. Essa foi a maior ofensa que alguém já me fez. Me doeu muito. Mas eu permaneço aqui porque eu sinto que Deus me pede para continuar lutando por essas pessoas. Eu sou o Johnson, nasci e me criei aqui, na ilha de Santa Terezinha, tá certo? Aqui eu conheci Rica, que é a minha esposa, nos casamos, 27 anos de casado, temos 4 filhos e 2 netos. Na minha infância, a ilha de Santa Terezinha era chamada de Ilha do Inferno. Não tinha água, não tinha luz, casa não era sonho. Então acreditava-se que era uma comunidade esquecida por Deus e pelos homens, era o próprio inferno. A transformação começa no momento em que chega aqui um padre jesuíta chamado Padre Bernardo, né? Ele passou só 2 anos, depois teve que ser transferido. E aí o que é que acontece? Fala-se que ele passou a noite toda rezando, pedindo a Nossa Senhora que mandasse alguém para continuar o trabalho que ele tinha iniciado. Quando o movimento assume esse trabalho, né, ele começa a dar uma cara mais organizativa, além do evangelho, que é tudo evangelho, né? Mas a gente precisava de uma organização comunitária, e aí em 1980 surge a Associação dos Moradores da Ilha de Santa Terezinha. E a partir daí a gente começa a reivindicar os nossos direitos. E depois surge o posto de saúde, depois surge a escola. E aí, à medida que as conquistas sociais vão surgindo, o nome de Ilha do Inferno vai perdendo força e vai ganhando corpo, Ilha de Santa Terezinha. A nossa escola, ela está inserida numa comunidade onde tem muita violência, há um grande índice de desemprego. Então, nessa perspectiva, nossa escola quer produzir uma educação em que ela se entenda enquanto pessoa inserida numa sociedade e com a possibilidade de mudar essa história de vida. A história da ilha está intimamente ligada àquela frase do Evangelho, né? Buscai, antes de tudo, o reino de Deus e a sua justiça, e que todo o resto virá por acréscimo, né? Antes a gente não tinha um posto de saúde. Nós fomos de porta em porta pedindo ajuda aos moradores para construir nosso próprio posto de saúde. Pedimos ajuda nos sinais de trânsito. No entanto, eu digo que foi o necessário para atrair a providência. Foi mais uma conquista da comunidade, fruto da providência divina. Quando eu conheci o movimento, eu entendi uma coisa muito importante. Eu posso ajudar alguém que chega na minha porta e pede um copo d'água, pede um pão, pode... qualquer coisa eu posso. Mas eu posso também ajudar numa grande escala. Eu posso ajudar que, além de um copo d'água, todas as casas possam ter água encanada que a gente não tinha, não é? Além de um pedaço de pão, eu posso lutar para que a gente tenha uma política de geração de emprego e renda. E assim por diante, né? O grande presente que o movimento nos deu, primeiro, é a dignidade de filhos de Deus. No âmbito político, é a nossa independência política. Porque nós temos várias conquistas sociais, né? Mas sempre fruto da organização da comunidade. O meu sonho é que
a experiência da ilha possa inspirar outras comunidades a fazer o mesmo, acreditando que com a força de Deus a gente é capaz. Porque não fique esperando por um político ou por um outro. Lógico que isso não é um apego à ilha, porque o meu ideal é o mundo unido. Porém, esse mundo unido passa pela superação das desigualdades sociais. Esses casos foram apenas 2 das muitas demonstrações de como a cultura da solidariedade pode se integrar em diferentes culturas, etnias, realidades. A contribuição do carisma da unidade nessas experiências é um verdadeiro gesto de solidariedade e sensibilidade diante dos problemas das comunidades em situação de vulnerabilidade social e que visa não só a melhoria da qualidade de vida, mas também a formação de uma cultura nova, capaz de desenvolver na comunidade um espírito associativo e solidário. E é nesse desenvolvimento em que o IMO se baseia para implantar as ações nos municípios rurais de Alagoas, buscando atingir o desenvolvimento humano que parta dos princípios de solidariedade. E aí fica o questionamento, para a gente discutir mais adiante, como vocês vislumbram a contribuição do carisma da unidade no cenário de pobreza de Alagoas? Agora, no âmbito mais teórico, a gente vai conhecer alguns autores, pensadores que foram precursores do desenvolvimento com solidariedade. Um deles foi Josué de Castro, que acreditava que o processo de crescimento econômico só terá um impacto positivo nas condições de vida das populações se a força motriz for um compromisso com os valores humanos, ou seja, ele acreditava na forte capacidade da formação humana. Em seus trabalhos, ele cita Joseph Lebré, que falava da necessidade urgente de proceder à conversão do homem, ou seja, de modificar a mentalidade de poder e de dominação de alguns, e, por outro lado, de transformar a mentalidade de fatalismo e de conformismo de outros. Lembra que a gente falou a respeito dessa questão da dominação lá no módulo 1, que é uma coisa muito comum no desenvolvimento atual ainda? Pois é, ele falava a respeito disso. Então, Lebré dizia que é nessa nova ótica de desenvolvimento, a do ensino, da educação, da formação humana, que deve impulsionar o desenvolvimento em si. Então, só pessoas capazes de ousar pensar, ousar refletir e ousar partir para a ação é que poderão realizar uma verdadeira economia baseada no desenvolvimento humano e equilibrado. Outro precursor foi Albert, eu não vou arriscar falar esse sobrenome, é muito difícil, mas ele falava algo muito importante, que o contrato de solidariedade deve guiar as relações internacionais, nacionais e locais, e defendia o diálogo, com princípios de justiça, igualdade e solidariedade. Já Paul Singer falava da cooperação entre unidades produtivas de diferentes espécies, contratualmente ligadas por laços de solidariedade. Schumacher dizia que o retorno a princípios éticos de sacrifício e renúncia eram muito importantes, dizia que a ciência e a tecnologia devem visar métodos e equipamentos que sejam suficientemente baratos para serem acessíveis praticamente a todos, adequados à aplicação em pequena escala e compatíveis com a necessidade humana de criatividade. A ONU, em 90, elaborou um relatório do desenvolvimento humano internacional para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, falando sobre 3 tipos de desenvolvimento. O desenvolvimento das pessoas, onde se busca o aumento das potencialidades individuais de cada um, através de melhores condições de vida, de saúde, educação, habitação, meio ambiente, alimentação. Desenvolvimento para as pessoas, que entende que os frutos do crescimento econômico devem ser traduzidos em melhores condições de vida, o que exige uma boa gestão das políticas públicas, e pelas pessoas, que se refere ao fato de que as pessoas não só devem ser beneficiadas por todo esse processo, como também devem fazer parte dele, devem influenciar nas tomadas de decisão que vão fazer parte da vida delas, né? E é aí que, em 2015, a ONU lança a Agenda Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que é um guia para as ações da comunidade internacional até 2030. É um plano para colocar o planeta no caminho mais sustentável. E para isso eles determinaram o uso dos 5 P's. O P de pessoas, que busca erradicar a fome e garantir a igualdade e dignidade para todos. De prosperidade, que garante vida próspera a todos em harmonia com a natureza. De paz, que promove sociedades pacíficas, justas, inclusivas.
de parcerias, que buscam a parceria global, em que todos os países podem colaborar entre si por esse objetivo em comum, e o P de planeta, que visa proteger, né, as criaturas, a natureza, os recursos naturais, preservar isso tudo para gerações futuras. E na oportunidade, a ONU também determinou 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 1. A erradicação da pobreza. 2. A fome zero e a agricultura sustentável. 3. A saúde e o bem-estar. 4. A educação de qualidade. 5. A igualdade de gênero. 6. Água potável e saneamento. 7. A energia acessível e limpa. 8. Trabalhos decentes e crescimento econômico, sendo promovido para todos. 9. A indústria, a inovação e a infraestrutura, né, a valorização desses setores. 10. A redução de desigualdades. 11. Cidades e comunidades sustentáveis, em harmonia com o meio ambiente. 12. Consumo e produção responsáveis. 13. Ação contra a mudança global do clima. 14. A vida na água, né, a preservação da vida na água. 15. Preservação da vida terrestre. 16. Paz, justiça e instituições mais eficazes. 17. Parcerias e meios de implementação para que tudo isso seja viável de fato. Segundo Sachs, as condições para um desenvolvimento sustentável partem de um grande conhecimento das culturas e dos ecossistemas. Ele acreditava que a escola deveria passar a ser uma espécie de agência local de desenvolvimento, que deve haver o envolvimento dos cidadãos nessa atividade. E o planejador, ele tem o papel de se entregar à causa da população, injetando na discussão outras experiências, apontando oportunidades ainda não identificadas, e que é preciso envolver o poder municipal visando humanizar a economia. Então, o planejador do desenvolvimento tem um triplo desafio. Um é conduzir a própria vida nos princípios de solidariedade, ele deve ser esse exemplo. E com essa conduta, vai penetrar na realidade local como alguém que estimula a participação da população, que tenta promover a dignidade da população, alguém que, diante da diversidade de situações, de diversos pensamentos, né, vai conduzir todos a uma verdade unificante onde prevaleça o bem comum. E é preciso ter o profundo conhecimento dos recursos ecológicos para usufruí-los sustentavelmente, a fim de que atenda às necessidades da população presente e ter em vista também as gerações futuras. Vocês se recordam que no módulo 1 nós vimos esse diagrama formulado por Enoque Gomes Cavalcante, onde ele mostrou os aspectos da dominação da dimensão econômica? Pois é, agora nós vamos ver outro diagrama formulado por ele, onde ele mostra o paradigma emergente da sustentabilidade do desenvolvimento, onde ele vai mostrar que o desenvolvimento com sustentabilidade ele parte da interdependência dessas dimensões que estão aí nas caixinhas, a dimensão ambiental, social, econômica, política, ética, moral, espacial, institucional e que envolve também a ciência e a tecnologia. Ainda segundo Cavalcante, a transição para o desenvolvimento sustentável deve ser essencialmente redistributivo e solidário, deve ser poupador de recursos, otimizador de sinergias, minimizador de desperdícios e de entropia. Deve ter uma visão de curto, médio e, sobretudo, longo prazo, comprometido com o social e com o natural. A estrutura deve ser horizontal, com planejamento, atitudes e práticas democráticas participativas, com uma interatividade entre setores, atores e agentes, público-privado e misto, com as ONGs. Ele também dizia que é preciso uma visão holística da realidade com a abordagem multicriterial, multi-, e transdisciplinar, da ciência e da tecnologia, da sociedade e da natureza, e que o Estado e o setor público, né, e as instituições elas devem estar a serviço da sociedade e da natureza, criando uma nova concepção de gerenciamento. Agora nós vamos explorar a importante contribuição do Papa Francisco nessa causa com a cultura do cuidado. Em sua encíclica Laudato Si de 2015, ele fala que é possível favorecer a melhoria agrícola de regiões pobres, na organização do mercado local ou nacional, em sistemas de irrigação, no desenvolvimento de técnicas agrícolas e sustentáveis. Então vocês veem como ele descreve, né? Podem se facilitar formas de cooperação ou de organização comunitária que defendam os interesses dos pequenos produtores e salvaguardem da predação os ecossistemas locais. É tanto que se pode fazer.
E aí a gente entra com esse questionamento aqui. Que mudanças ocorrerão quando essa nova visão de desenvolvimento começar a ser implantada na realidade rural dos pobres municípios de Alagoas, especificamente nos municípios onde atuamos, Branquinha, Murici e Messias? Esse é um questionamento para a gente discutir posteriormente. E agora vamos partir para diretrizes para um desenvolvimento com solidariedade. Para alcançá-lo, é preciso passar por 4 ações. A primeira é a formação dos agentes do desenvolvimento. Como formar esses agentes, né? Segundo, desenvolver a dignidade de cada pessoa humana. Terceiro, fala de humanizar a economia. E o quarto fala de criar estratégias de trabalho. E são essas 4 diretrizes que a gente vai destrinchar agora. A primeira diretriz, que fala sobre a formação dos agentes do desenvolvimento, significa uma formação voltada para 2 posturas éticas: a ética de responsabilidade, que combate a miséria, e a ética da essência do ser, que busca dar ao homem a sua tendência mais profunda de ser solidário. E aqui é importante ressaltar o conceito dos agentes do desenvolvimento, que são todos aqueles que possuem uma relativa ou uma grande influência capaz de fomentar uma melhora no ambiente social. E aí pode ser o Estado, os municípios, empresários, trabalhadores, lideranças locais e o terceiro setor, como ONGs e associações. A segunda diretriz fala de desenvolver a dignidade de cada pessoa humana, o que significa um enriquecimento da personalidade aos valores morais e espirituais, inato a cada homem. Estimulando a criatividade. Significa, então, a transição da cultura do ter e do individualismo, que nós falamos no módulo passado, lembram? Para a cultura da solidariedade. A terceira diretriz fala de humanizar a economia e diz que no centro da economia deve estar o homem e a sua necessidade, e não exclusivamente os critérios de rentabilidade e lucro. Uma economia, assim, deve promover a dignidade da pessoa humana, começando pela redistribuição de renda. E, por fim, a quarta diretriz, que fala de criar estratégias de trabalho. Significa que as estratégias de desenvolvimento para determinada região devem visar definidas metas de geração de postos de trabalho que elevem as condições de vida dos habitantes, em harmonia com a sua cultura e o meio ambiente. Tendo passado por essas diretrizes, conhecendo um pouco mais sobre elas, agora nós vamos finalizar essa parte da apresentação com o seguinte questionamento. Vocês vislumbram o IMO como uma agência de desenvolvimento com solidariedade? E segundo, quais são nossos maiores desafios frente a tudo isso? Então, gostaria de dar boa noite a cada um. Veja que esse módulo nos dá uma esperança, diferente do primeiro módulo, onde penetramos na nossa realidade de pobreza, mas a gente quis demonstrar, fazer essa reflexão juntos, para dizer que no mundo já existem várias contribuições que convergem para um desenvolvimento com solidariedade e provoca essa inclusão social, e que desse estudo nós podemos delinear algumas diretrizes de que é possível esse desenvolvimento, sobretudo para as pobres regiões rurais e urbanas, que, no caso, para melhorar a qualidade de vida de imensas massas populacionais que vivem à margem do desenvolvimento. E aí nós podemos destacar, assim, para a nossa reflexão desse diálogo, assim, esses pontos. Vejam, alguns pontos. O primeiro é o pensamento dos teóricos da sustentabilidade. Desde a década de 70, tem o Josué de Castro, que já falava, né, dessa realidade de pobreza, no seu livro, O Livro Negro da Fome. Então, tantas contribuições, Paul Singer, o Enoque Gomes Cavalcante, mas eles dizem que a raiz desse mau desenvolvimento, no fundo, é egoísmo, é a incapacidade de servir. Então, ele reafirma que o desenvolvimento ele precisa ser conduzido por homens novos, capazes de se entregarem de corpo e alma à causa da felicidade humana. Mas, para isso, o que é necessário? Para isso, é necessário uma nova ótica do desenvolvimento. Essa crise atual da pandemia está mostrando isso. Não tem condições de continuarmos assim. Essa nova ótica do desenvolvimento é a ótica do ensino, é a ótica da educação, da formação humana.
esse deve ser o investimento prévio e seguramente o mais rentável para desencadear o impulso do desenvolvimento. Só um novo tipo de homem capaz de ousar pensar, como falamos adiante, ousar refletir e ousar a ação, é que poderá realizar essa verdadeira economia baseada assim, no desenvolvimento humano equilibrado. A esse ponto, a gente vê que é possível. Vocês vejam que o Carisma da Unidade já começou esse desenvolvimento. Nós temos pequenas experiências pilotos espalhadas no mundo inteiro, que é possível esse novo modelo. Então, vamos interligar essas experiências, aumentar essas experiências nossos regionais, fortalecer as que existem, para criar uma rede dessas experiências, para mostrar aos nossos gestores que é possível. Então, outra contribuição bela é a própria diretriz da ONU. As 3 primeiras diretrizes, veja como nós estamos em sintonia. As 3 primeiras diretrizes é a erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar. Bem em sintonia o que nós procuramos fazer em nossas comunidades da mata. Né? A nossa feira agroecológica é saúde e bem-estar, do nosso maceuense. Né? E também a encíclica do Papa, que incentiva o nosso Papa Francisco para atuarmos. Ele disse que tanto se pode fazer, ele detalhou, assim, item por item, o que podemos fazer. Então, ele dá esse mergulho. Então, com todas essas contribuições, nós podemos delinear essas diretrizes, essas 4 diretrizes, que é a formação dos agentes do desenvolvimento, só para reforçar um pouquinho, né? Que é importante, todos nós somos agentes do desenvolvimento, precisamos nos formar, nos preparar, esses minicursos podem ter uma continuação, de acordo com as temáticas, podemos fazer tipo um questionário de que temática da continuação esse momento, que isso nos entrelaça, nos revigora no nosso agir, refletir para agir bem. E também, a nossa ação, ela se volta para as comunidades, para desenvolver a dignidade de cada pessoa humana, proporcionando um enriquecimento da personalidade aos valores morais e espirituais que cada pessoa tem esse desejo, essa sede de se encontrar com pessoa, da autonomia, né, que é capaz. A gente vê isso, cada pessoa brilha no olhar, né? E a consequência disso é o quê? Humanizar a economia. Porque com homens novos, com essa visão nova, a economia naturalmente vai ser renovada, que ela não vai ser baseada pelo critério de lucro. Não, mas quem está no centro é o homem, é a sua necessidade. A gente vê nas feiras, né, a relação entre eles, né, essa relação de amizade, solidariedade dos nossos amigos da feira. A gente já vê isso, essa economia nova, né? E para isso é importantíssimo criar estratégia de trabalho, que o nosso grande problema é o desemprego. Nós temos que criar uma nova forma de pensar, planejar a região, que gere definidos postos de trabalho, porque dignifica o homem o trabalho. Então, a gente tem que refletir esse avanço tecnológico de substituição do homem pela máquina. Olha o que está dando. A gente tem que ter esse equilíbrio. Esse equilíbrio. Os estudiosos falam nisso. Então, esse equilíbrio, tendo posto de trabalho, é que vai elevar as condições de vida dos habitantes, em harmonia com a sua cultura e com o seu meio ambiente. Então, é tão belo a gente ver que isso já está no nosso carisma, isso nós já estamos vivendo, porque a gente vê que no carisma é uma semente, é uma esperança. E é como diz aqui um pensador, que ele diz assim, né? Essa certeza reflete um pouco uma visão de futuro de Schumpeter. Ele dizia assim, de que há uma tendência na direção de a outra civilização, que lentamente age nas profundezas. Que nós possamos ser essa civilização, que lentamente estamos agindo, silenciosamente estamos agindo, e podemos, unidos, transformar a realidade. Então, agora a gente queria se abrir para um diálogo, assim, enriquecedor entre nós, para somar as contribuições. Lembrando que quem quiser fazer algum comentário, uma dúvida ou acrescentar algo, abre o microfone. Se quiser, pode clicar nessa mãozinha também aí para entrar numa fila. E a gente vai escutando todos. Mauri,
Abra o microfone. O microfone está desligado, sim. Eu estou na fila, já estou para falar. Eu nem me preparei direito, Gonzaga. Respire fundo e comece. Então, achei muito interessante. Eu estava com a câmera fechada, mas ouvindo tudo, que eu estava resolvendo umas coisas ali, mas ouvindo tudo. Eu achei muito interessante a apresentação da Bianca, né? De todo esse trajeto com a África. E muito interessante. Realmente, eu não conseguia fazer as anotações, mas eu achei muito interessante quando falou justamente nisso aqui, de homens novos, né? Para poder realmente realizar isso aqui, precisa de homens novos, né? Porque realmente os nossos políticos já dão esse discurso, mas só que não fazem. Depois que chegam ali, esquece o que disseram, esconde o papel, ou queima o papel, rasga o papel do discurso que fizeram. Então, essa é realmente a grande pegada, né? A sacada pessoas novas, pessoas que realmente vão à frente e tendo apoio dos outros, mas eu não posso, eu não tenho o recurso para ir até lá. Aí quem tem o recurso dá e a pessoa chega ali onde vai. Outra coisa é alimentos para todos, né? Realmente é uma coisa muito interessante, porque quando se planta, alimento para todos. A gente está vivendo agora um caos no Brasil, porque se produz muito, mas vai para fora. E a carestia aumentando aqui. Quer dizer, onde está essa política governamental para que... então, precisamos de começar no nosso lugar isso, alimento para todos. Depois, tem que partir também para a educação nossa e dos parceiros que vão, né, na agricultura onde tiver, essa preparação para a partilha dos bens entre todos. Bens, eu digo, uma enxada, um trator, a semente, a produção, entendeu? Um produziu muito, o outro produziu pouco, e como é que vai resolver? Tem que ter uma comunhão realmente recíproca ali. Pronto, era isso aqui, e deixar espaço para outro. Frank, com a palavra. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Frank. Eu não pude participar do primeiro módulo, mas já tenho agendado para fazê-lo, né? E tem um link e vou vê-lo. Obrigado aí, excelente apresentação da Bianca, né? Gostei muito. E uma coisa que me chamou a atenção, bom, essa agenda, né, a agenda da ODS, a gente tem também uma realidade que se está vivendo no movimento dos focolares, que é justamente essa agenda de até 2030, o combate à fome, né? Então, a gente foi um pedido da FAO, né, que fez ao movimento dos focolares, sabendo que existe um grande número de ações dos jovens e adolescentes nesse âmbito, que fazem manifestações, encontros, ou atividades sociais. Então, a FAO pediu ao movimento juvenil dos focolares de que assumissem um pouco o Fome Zero, né? Que nós aqui no Brasil chamamos de geração sem fome. Então, que também são ações do cotidiano, né, que a gente um pouco já realizou nesse tempo da pandemia,
com as ações nos assentamentos, né, as cestas básicas, mas também com a realidade aqui também que se está vivendo da Lagoa, né, de Sururu do Capote, onde se está atendendo essas famílias, né. E às vezes a gente pensa no grande, né, mas também quando batem a nossa porta, né, e alguém que está com fome e pede a comida, né. Essa é uma forma muito imediata, né, mas a gente realmente tem que pensar nessa dimensão de até 2030, né, que está às portas, de que a gente possa conscientizar e trabalhar mais para cumprir essa agenda, né? A gente sabe que são muitas mudanças também no planeta, né? Muita realidade, né? Eu vejo que também se insere muito na questão do Laudato Si, né? A questão da Amazônia e da questão ambiental, atendendo também à Igreja, ao Papa Francisco, o projeto Amazônia, né, que se desenvolveu, e ainda né, parou ano passado por causa da pandemia, mas existe essa ação que é muito bacana que se faz no movimento, né, nas comunidades do movimento, não só do norte do Brasil, mas também de todo o Brasil. E uma das coisas também que eu gostei muito foi trazer a experiência da Ilha Santa Terezinha. Eu sou suspeito de falar, né, eu vivi essa experiência, né, morei no ano de 1999, a gente fazia uma ação como jovens do Movimento Focolares, e tínhamos uma casa ali para a gente fazer essa experiência evangélica de um ano, né? Então, eu morei na Ilha Santa Terezinha, tenho muitos amigos, tenho ainda contatos com alguns, né? E realmente, daquilo que se conhecia, né, ainda existe realmente, porque são zonas periféricas, né, são regiões de fronteira, né, limites com a questão social, mas muito se fez nessa comunidade, né, e ali eu vivi uma experiência belíssima, que eu digo que é uma das experiências que mais me marcou e que ainda hoje é muito presente. Alguém mais gostaria de fazer uma contribuição em relação a essa experiência da ilha? No finalzinho, o João falava que as outras comunidades, as comunidades vizinhas, percebendo aquela mudança, né, aquela virada de página ali, também queriam experimentar essa experiência, né? Ou seja, é o poder do bom exemplo, né, da experiência positiva, que tende a se alastrar. Então, sempre que a gente está imerso, né, envolvido numa experiência de solidariedade, de fraternidade, ou seja, uma experiência que faz bem, a gente tem também essa possibilidade, né, de fazer com que quem está ao redor sinta um pouco essa realidade e queira também. É assim que acontece as coisas boas de forma alastrada, né? Assim, a partir de uma experiência, por menor que ela seja, mas se ela é concreta, ela tem essa capacidade, né, de se expandir e chegar a outras pessoas, né? Significa que se eu faço uma experiência, mesmo pequena, mas ao redor tem alguém observando isso e
pode ser um grande contributo para uma comunidade. Eu achei, viu, vocês estão me ouvindo? Sim. Aquilo que o Frank falou, não é, dessa ação do Gen3, não é? Eu achei uma coisa maravilhosa, porque as novas gerações devem entrar nesse programa, que é o programa da obra, não é? Para nós, para os adultos e para todos. Então, eu achei uma coisa maravilhosa, assim, de concreto, porque os jovens precisam de alguma coisa de concreto, não é? Se ficar só em reunião, eles não aderem, não vão para frente. Então, quando começar, não é, essa realidade do Gen3, não é, dessa ação da Fome Zero, que nós adultos pudéssemos nos agregar, né, ao Gen3 e fazer uma coisa como obra, não é? Poderia ser também uma sugestão, uma ideia, não é? O Gen3 sendo protagonistas e nós com eles, ajudando, né, fazer uma ação grande, assim como dessas que a gente já faz, ou nos nossos assentamentos, ou aqui no centro, ou aqui na Lagoa, aonde quer que seja, não é? Então, é de se pensar, não é? Como formar uma comissão para poder nascer ideias de como a gente vai concretizar essa realidade, não é? Que o Gen3, essa missão, né, que o movimento Gen3 recebeu. Isso é apenas uma ideia. Obrigada. Queria só pedir permissão a Margarida para dizer para algumas pessoas que talvez não tenham entendido quando ela fala os nossos Gen3. Quando ela fala os nossos Gen3, ela quer dizer os nossos adolescentes, né, aqueles garotos ali que estão ao nosso redor, são pessoas dos nossos relacionamentos, que poderiam participar dessas ações mais concretas, né? Então, se fala Gen, se entenda jovens relacionados ao movimento dos focolares. É isso, Sam? Margarida. A terceira geração do movimento dos focolares, né? Isto é, os adolescentes. Exatamente, Lúcia. Como eu levantei a mão, vou falar, né? Então, primeiro, assim, agradecer por esse momento tão rico, né? Eu fiquei aqui, vamos dizer assim, inebriado. Estou gostando de usar essa palavra. Primeiro porque Bianca, eu não tinha certeza, né? Mas ela é filha de Genilson. Aí eu parei um momento aqui e liguei para ele. Eu disse, rapaz, é tua filha, que eu conheci Genilson antes de casar. Ele é amigo de comunidade jovem, entendeu? E a gente acompanhou o casamento deles e tudo. E eu fiquei vendo a desenvoltura dela aqui, eu digo, poxa vida, que riqueza, né? Não só a pessoa, mas o que ela está, o que ela tem de bagagem e coloca de uma forma tão assim, boa de a gente assimilar, né? É claro que eu digo, o tempo para assimilação, para mim, ainda é pouco, preciso rever, para observar e ficar mais atento aos pontos colocados ali. Né? Aí eu parei aqui, fiquei ouvindo e falei com ele aqui, né, parabenizando também. Depois, assim, nessa magnitude de ação, de tudo, aí eu fiquei assim, meu Deus, onde é que eu entro ali, onde é que eu estou ali? Assim, quase, assim, eu me sinto perdido, parece que minhas mãos não estão chegando onde deveria. Eu lembrei 2 fatos essa semana, que eu disse, mas até alguém tocou aí, aquilo que a gente faz, assim, que remete a que sair do individualismo. Um pessoal parou aqui, na rua, agora no conjunto, e tinha uma máquina, assim, que ia para o lixo, velho, realmente, acho que o vizinho colocou para o lixeiro levar. O lixeiro não leva, né? Carro de lixo não leva essas coisas. E ele parou, estava com o carro no senhor, eu disse, eu posso levar? Eu disse, olha, ele botou aí, eu acho que é para ir para, assim, jogar fora mesmo. Se o senhor quer, eles querem. Aí eu fiquei olhando. Aí eu vi que ele foi pegar, e eu vi que ele não conseguia pegar só, apesar de não ser tão pesado. E eu parado, observando a cena.
Aí me dei conta, falei, poxa vida, aí fui lá, ajudei, colocou, mas ele ficou tão grato, tão agradecido. Eu disse, não, mas não era meu, era realmente ia para... Ele disse, não, aqui eu vou tirar, vou vender isso, eu vi isso aí dizendo, né? Ele disse, como às vezes a gente eu paro para ficar observar, né? Isso tem um lado bom, mas precisa sair da observação também, né? Depois o outro ontem a gente em casa aqui tomando uma sopa e como só eu e do Vanita, às vezes a comida sobra um pouco, né? Como a gente não queria armazenar, eu lembrei que estava chovendo bastante, né, ontem à noite, o porteiro ele fica a noite toda aqui no conjunto. Aí eu liguei para saber se realmente ele queria, porque ele podia achar que era uma sobra, e a gente, como não queria descartar, dá para ele, não é aquela coisa, né? Sempre tem essa precaução. E aí ele prontamente disse, não pode trazer, eu quero sim, não fique assim, venha me trazer. Aí eu esquentei direitinho, tá, levar para lá, mas ele ficou muito grato, disse, olha, não esqueça de vir, eu até disse assim, né? Aí eu vejo que às vezes a parte nossa da individualidade, atingindo a coletividade, né, ela dá um reflexo muito grande, né? E esse momento de hoje eu fiquei realmente, me senti rico mesmo, e eu quero repartir essa riqueza mesmo com todos e me lançar, né? Esperando um pouquinho sair esse momento de pandemia, porque eu estou em home office, ainda trabalhando em casa, então ainda não estou saindo assim, de fato, né? Mas vamos para frente, viu? Obrigado aí. Obrigado você, Gerson. Cícero, tudo bem? Que alegria, Cícero. Seu microfone está desligado, Cícero. Oi, Agora sim. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Joia, Carlos, Lúcia, professora, Flank, todos aí, boa noite. Vou falar como agricultor, né, do assentamento Flor do Bosque, para alguns que não me conhecem, aí, a Mauri nos conhece também, e a Mauri, né, que faz esse trabalho na nossa região, né, aqui na Zona da Mata, com os agricultores, nos assentamentos. Agradeço a oportunidade. Eu estava com a câmera desligada, mas vi o vídeo, né, todos os vídeos que foi passado. Aquela fala que a Cristina depois falou, né, que o Papa, né, citou algumas ações tão simples, né, que eu vi aí para os agricultores, os pequenos agricultores, né, uma simples irrigação, onde dá uma alavancada para o agricultor conseguir produzir, né, seus alimentos, nossos alimentos, para levar até os consumidores, seja na próprio município, seja em Maceió, né. E eu vejo assim, no meu ponto de vista, como agricultor, né, nessa experiência de 10 anos que eu tenho aqui no assentamento Flor do Bosque, trabalhando na agroecologia, como alguns nos conhecem, né, na nossa região, envolvendo todos, né, que estão, todos os agricultores que estão envolvidos nesse trabalho, que vocês também estão envolvidos também com esse desenvolvimento na nossa, para nós agricultores, para os pequenos agricultores principalmente, um avanço grande nessa pauta de hoje. Eu vi aí, né, que eu vi aquela menina falar, dizer assim, imagine na nossa, aqui em Alagoas, a gente dá condições para esses agricultores, qual é o avanço que não vai ter, né, futuramente para esses agricultores, né? E quando o pequeno agricultor, eu acho assim, ele consegue, né, se manter do seu trabalho, né, ele vai dar condições, vai dar um dia de serviço mais a alguém, vai disponibilizar 1 ou 2, 3 dias de serviço para outros pais de família que precisam na região. Eu acho que isso já é um desenvolvimento para aquele local, né? E eu fico assim, eu fico até meio emocionado quando eu vejo projeto, né, e voltado para o agricultor, né, porque a gente, com um pequeno projeto, uma pequena bomba de irrigação, né, a gente vê muita ação, como eu já vi o Movimento Flocolares mesmo, disponibilizando com alguns projetos, né, na nossa região, como eu tenho conhecimento com alguns parceiros. Isso daí ampliou muito, melhorou muito, né, para o agricultor.
E eu vejo assim, se a gente conseguir avançar mais nesse sentido de agregar mais pessoas, né, de disponibilizar um projeto, como a Cristina vê aqui, né, você vê aqui também aí que a gente fez lá na Assembleia, né, foi falado sobre esse trabalho de vocês que vão entrar o ano, né, com mais um trabalho voltado para o agricultor. Eu fico com um otimismo tão grande, né, que fico vendo mais um futuro para nós, né, e mais comida disponibilizada na nossa região, na nossa feira, porque se tem uma condiçãozinha para o agricultor produzir, né, a gente vai ter mais alimento aí disponível, que a gente vê que a gente tem carência de alimento, a gente tem carência de hortaliça, né, eu acho assim, se pensar num trabalho envolvendo um técnico, como eu já vi a própria professora Cristina falando sobre isso vai só agregar, né, e dar mais condições para nós aqui no assentamento. Eu acho que o agricultor, com tanta terra que tem, eu acho que e também eu queria aproveitar esse espaço, né, que tem esse trabalho aí, vocês fazem, não estão fazendo, né, uma agricultura sustentável, eu penso muito hoje, eu tenho aqui uma pequena experiência com agricultura florestal, né, vamos supor assim, você planta com aves nativas, né, bananeiras, planta de ciclo curto, né, médio, longo, e começa, na minha experiência, estou começando a perceber que com essa harmonia com ciclo de árvore, né, com alface, com batata, tudo isso você envolvendo nesse mesmo campo, as coisas começam a se agregar, a terra começa a te dar a resposta, e eu acho que uma agricultura sustentável tem que se pensar muito nesse trabalho agora, que é um SAF, né, e eu acho que temos que pensar muito nessa agricultura sustentável aí, porque normalmente, gente, nós agricultores, eu tiro por mim, nós chegava aqui, nós vou plantar macaxeira, plantaria 2 tarefas de macaxeira, uma tarefa de macaxeira, só tinha aquela macaxeira. E hoje, quando a gente agrega a diversidade, não falta nada para o agricultor, você vai lá, tem a macaxeira, tu tem a abóbora, tu tem o milho, ele começa a ter essa visão de trabalhar a diversidade. Eu acho que esse é agricultor sustentável, esse é agricultor do futuro. Obrigado. Obrigado, Cicinho aí. Muito obrigado. Você é um campeão, nosso líder aí, viu? A gente ainda tem 3 minutos, né, para a conclusão do nosso encontro, mas a Simone levantou a mão, então ela pode gastar esses 3 minutinhos aí, Simone. Boa noite, minha gente. Desculpa o atraso e a não participação, talvez como deveria, mas eu cheguei depois, né, um pouquinho, mas acompanhando, né, o módulo de hoje, realmente agradecer, né, a Cris e todo mundo que preparou, porque no primeiro módulo a gente viu essa questão de como o monopólio, de como as grandes empresas geram desigualdade, né, de uma forma geral. E aí, como a gente pode romper com essa pobreza gerada desde o início dessa colonização do Brasil, né? E aí, eu que fiz o curso de serviço social, a gente estuda, né, que a gente vai conseguir romper essa pobreza justamente com o fim, né, dessa opressão, digamos assim, né. E aí, na época da faculdade, eu conheci, né, a realidade da EDC e me propus que a ideia era essa, fazer o meu TCC sobre a EDC, né, porque justamente a pobreza que era gerada pelas grandes empresas, vinha uma novidade que é trazida por Chiara com a EDC, que era justamente romper com essa pobreza com novas empresas, né? Empresas diferentes, onde o centro é o homem, né? E não o lucro.
E aí eu não fui muito aceita, na verdade, porque de fato parecia uma utopia para os professores essa realidade, né? Só que para mim não, porque é uma realidade concreta, não é teórico apenas isso, né? Isso é prático, né? E aí é realmente digamos assim, é um tesouro que Kiara nos deixou, essa realidade da EDC, para a gente de fato ver que é possível sim, né? A gente romper com essa pobreza, nessa transformação dos homens novos, que vai transformar as empresas também. E dentro disso, essa realidade da partilha, da solidariedade, que a gente tenta, de alguma forma, e aí é a base do Instituto, né? Que realmente é como se a gente andasse na contramão, né? Porque a gente quer um desenvolvimento, mas um desenvolvimento sustentável. E isso para o capital parece realmente uma contradição, mas que a gente sabe que não é, e é o caminho, né? E aí a gente, de fato, precisa estarmos juntos, né, nessa realidade, que é fortalecer essa rede de solidariedade, né? Então, fortalecer as nossas ações, fortalecer essa diversidade, como o Cícero falou, né? Essa diversidade cultural, né? De culturas na agricultura, que no caso é o foco que a gente atua, né? O IMO diretamente nos assentamentos, e realmente contribuir, né? De forma teórica e prática, para que de fato essa pobreza seja rompida, né? E que o que Kiara idealizou lá atrás, né, que ela viu, que a gente consiga fazer com que essa novidade da comunhão se expanda cada vez mais, né? Eu sempre é uma reflexão e um exame de consciência, né? Mas eu faço parte dessa construção, né? Eu tenho que realmente contribuir para que essa realidade chegue a mais pessoas, né? Que é possível isso, né? Então, de fato, a gente acha que às vezes é tão pouco isso que a gente faz, né? Mas que a gente está plantando as sementes que serão colhidas no decorrer do tempo. Então, realmente está sendo muito enriquecedor. A gente dá Obrigado, vontade de Simone. a gente dá vontade até de querer, vamos ter mais módulos, mas depois a gente pode se aprofundar nesses módulos, a gente já pode se aprofundar muito mais, né? Então, muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigado a você. Então, isso responde se o Instituto Mundo Unido é agente de desenvolvimento, né? Pois é. E eu queria aproveitar esse gancho para pedir, está terminando aqui, concluindo nosso tempo, pedir para a Cris dizer para todos, dizer para cada um agora, por que ninguém pode perder a aula de amanhã. Você poderia, Cris, dizer por que ninguém pode perder? Por que vai ser tão especial a aula de amanhã que ninguém poderá deixar de estar conosco? Pois é, porque amanhã vai ser instigante. Né? Cada um, né, é convidado a dar um mergulho no IMO, né? a se ver nele, se identificar, né, todos, né, nós, os acampamentos, porque a gente queria assim, refletir juntos, a partir do módulo 1 e do módulo 2, o que seria, se o IMO realmente ele pode ser uma agência de desenvolvimento para provocar a autonomia, né? A autonomia de pequenas comunidades rurais e urbanas, de modo que esses nossos irmãos caminhem com as próprias pernas. O que é um agente do desenvolvimento? Que passo podemos dar para juntos irmos além do assistencialismo? Porque o assistencialismo ele só vai fundamentar a cultura do ter e do individualismo. Nós que estamos imersos na cultura da solidariedade, que passos podemos dar juntos para mirarmos a autonomia socioeconômica ambiental de pequenas comunidades rurais? Então, todos convidados amanhã, imperdível, vão dar esse mergulho e juntos refletirmos. Tá bom? A gente agradece, né, essa noite, todos estar aqui mesmo depois do dia de cansado, né? O Cicinho, a Gilda, que está tão de longe, estamos conectados, assentamentos. Tem gente da Bahia aqui também, né, minha filha?
Pablo, a gente agradece todos. Diga aí, Gonzaga, finalizando. Então, pessoal, muitíssimo obrigado. Foi um momento muito especial, e pelo menos eu particularmente achei que foi um momento muito rico, muito bacana. E desde já convido a todos a não deixarem de estar presentes. Amanhã, a partir das 19h50, a gente já abre a sala para aquele bate-papo informal. E ali, 8 e pouquinho, a gente começa esse módulo final para a gente fazer um encerramento bem bacana e poder aprofundar essa questão que a Cris falou, né? O papel do Instituto, né? Ele já vem realizando um trabalho, mas como é que ele pode avançar? Ele pode tornar-se uma agência de desenvolvimento e, a partir daí, contribuir mais com quem precisa? Ou seja, é uma realidade para a gente discutir amanhã, para a gente se ajudar e construirmos uma noite bem bacana, tá bom? Obrigadão, até amanhã a todos. Boa noite. Até amanhã, obrigada. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã.